cidade de Niterói hoje é um reflexo do crescimento no varejo, tendo como critério o imediatismo mercadológico e não um crescimento planejado, controlado e, como muito bem disse o Dr. Frederico, democrático. E nesse sentido, caminhando aqui para a minha conclusão, a importância central de audiências públicas, mas atenção que eu ainda quero fazer um adendo, que tenham efetiva capacidade de influir sobre as políticas públicas. Porque outro questionamento que eu estou fazendo, nesse processo de operação urbana consorciada da região central de Niterói, é que a impressão que eu tenho, sendo bastante sincero, é que nós vamos debater sobre o que já foi decidido. Já tem, inclusive, projeto de uma grande construtora pronto para a região central. Mas nem foi feito estudo de impacto de vizinhança, nem foi feito estudo de impacto ambiental. O relatório nem terminou de ser lido no Conselho de Políticas Urbanas e já está na Câmara em regime de urgência. Eu estou questionando esse regime de urgência, inclusive pretendo fazê-lo juridicamente. Por que eu tenho que votar em regime de urgência? Algo que vai mudar completamente a área central da minha cidade, com um plano diretor atrasado, sem audiência pública e sem o debate no Conselho Municipal de Política Urbana. Votar uma operação urbana consorciada que envolve bilhões, a reestruturação de 8 bairros da cidade, com um plano diretor atrasado, sem audiência pública e ainda me chega em regime de urgência, é você, mais uma vez, seguir a tendência do que eu estou chamando de problema. Um crescimento urbano sem mecanismos democráticos, transparentes, que consigam dar conta das diversas vocações da cidade. Por exemplo, zelando pela mobilidade e pela integração como espaço rural. Nós somos reféns de um modelo rodoviarista de mobilidade. E não conseguimos imaginar outro modelo porque é algo tão enraizado, tão aparentemente inevitável, que parece que o nosso código genético determina isso. Em que sentido eu estou dizendo isso? Porque eu sou sociólogo. Então, colocar os fatos na história me ajuda a pensar que as coisas não são naturais nem inevitáveis. São historicamente construídas. Então, às vezes, a gente fala lá em Niterói, em VLT, como exemplo. Isso parece assim, tão fábula quanto mula sem cabeça. VLT, nada a ver, isso é impossível. Mas é porque se solidifica a cultura da impossibilidade. E sequer o debate é possível. Porque a gente pode, inclusive, avaliar que VLT, nesse momento, não é adequado por causa do alto investimento. Tudo bem, mas vamos, ao menos, colocar modelos alternativos de transporte como alvo de pesquisa, de estudo, de fazer levantamentos. Vai ser construído agora, eu concluo com isso, um túnel que liga a região oceânica, Cafubá, que é a entrada ali de Piratininga, em Niterói, a Charitas, que já é chegando ali em Caraí. Aqui vocês conhecem a verdadeira cidade maravilhosa de Niterói? Quem conhece Niterói? A Charitas que veio. Tem problema dizer que é a verdadeira cidade maravilhosa? Não tem. Mas este túnel que liga Cafubá a Charitas, ele vai ser utilizado para ônibus. Nós, na Câmara de Vereadores, eu sinceramente acho este túnel um avanço, desde que o EIA-RINA seja feito criteriosamente, porque o bota fora desse túnel não é detalhe. Tem que haver técnica para fazer isso sem impactos ambientais negativos. E olha que situação curiosa. Esse projeto passou pela Comissão de Meio Ambiente. Vocês me perguntam, eu sou favorável à construção do túnel? Sou. Acho que do ponto de vista da mobilidade é um avanço. Mas
que informações ambientais tinha no projeto para eu avaliar, sob o ponto de vista ambiental? Nenhuma informação. Então, eu tive que fazer uma defesa estranha no plenário, dizendo que eu era a favor da ideia, mas que o ponto de vista ambiental, que é caríssimo para mim, e é o da minha comissão, eu não tinha condições de dar um parecer favorável se, no meu critério, no meu ponto de vista, eu não tinha subsídio nem para analisar. Então, eu tive que fazer o debate da mobilidade apontando um problema ambiental. E disse, isso é fruto de um erro, que é sempre colocar a questão ambiental como algo separado, como se fosse a natureza intocada. Não, a cidade está repleta de questões ambientais. Então, eu acho interessante a ideia do túnel, mas perguntei, estudaram a possibilidade de veículo leve sobre trilho? Porque, na minha perspectiva, de alguns teóricos urbanistas, menos poluente, mais rápido e leva muito mais gente do que um ônibus. Mas o entendimento que se tem hoje é que é lá um investimento muito alto que não compensa a quantidade de pessoas que vão usar esse serviço da região oceânica para Charitas. É um debate. Mas só coloquei isso para fazer essa provocação, de mostrar como, às vezes, outras alternativas não são sequer tentadas. E acabamos na pauta da mobilidade sempre em saídas rodoviaristas, enquanto várias cidades do mundo têm os seus ônibus, mas os ônibus eles circulam localmente, porque o que atravessa a cidade é metrô. A situação dos desabrigados é ainda atual em Niterói. Eu costumo dizer o seguinte, aquela semana do dia 5 ao dia 10 de abril de 2010 foi trágica para todos os niteroenses. Choramos, lamentamos, foi um cenário urbano assim muito complicado, muito doloroso. Mas o que eu costumo dizer é que para o conjunto dos niteroenses foi uma semana trágica. Você lembra e diz, nossa, que semana difícil aquela. Mas para os desabrigados que perderam a sua casa, o seu lar, muitos de seus familiares, o que eu gosto de chamar a atenção é que não foi uma semana trágica, porque a tragédia se reproduz até hoje. Então o que caiu no esquecimento, porque a cidade de alguma forma se recompõe, e a vida, a dinâmica da vida empurra o cidadão para a sua agenda, para o seu compromisso, mas é como se o tempo, eu gosto de fazer essa afirmação, é como se o tempo tivesse parado na vida de outras pessoas. Enquanto o Estado não assumir que precisa de política de inserção, de cidadania e de acolhimento e geração de renda, essa desigualdade que gera esse quadro dos moradores de rua vai se reafirmar. Enquanto a perspectiva for esta, vai depender de nós mesmos, igreja, ONG, o Estado vai bater e expulsar, para que a calçada não esteja mais impedida para o cidadão de bem passar. Enquanto a visão for essa tragédia vai continuar. Tem que olhar com outros olhos para ampliar direitos